Oração é o tema deste vídeo. Vamos analisar algumas ideias que a palavra de Deus nos apresenta sobre este conceito maravilhoso, deixado por Deus, que permite que mantenhamos comunhão com Ele a qualquer momento, a qualquer hora. Deus está sempre à nossa disposição quando abrimos o nosso coração a Ele. No Salmo 62, versículos 7 e 8, o salmista diz que de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui está o conceito de oração: derramar diante de Deus o nosso coração. Isto é, abrir o nosso coração diante de Deus, com franqueza, sem esconder nada, porque nada podemos esconder de Deus. Tudo que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, isso eu farei, para que meu Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versos 13 e 14. Portanto, cada vez que orarmos, cada vez que abrirmos o nosso coração, derramando-o diante de Deus, devemos fazê-lo em nome de nosso sumo sacerdote e intercessor, Jesus Cristo. Único intercessor entre o ser humano e o nosso Deus. Jesus Cristo, que morreu por nós, que deu a sua vida e que através do sangue que ele derramou na cruz é capaz de nos salvar e de nos redimir. Portanto, quando oramos, devemos fazê-lo em nome de Jesus. Quando orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Mateus 6, verso 5. Mas ao orar, continua o nosso Senhor Jesus dizendo: entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu Pai. Não precisamos orar em público, não precisamos aparecer para que as pessoas se impressionem conosco como sendo pessoas de oração. Não, ore em secreto ao seu Pai. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, 6. Aqui está um outro conceito. Oração não é exibicionismo, não é uma atitude que deve ser feita em público com a intenção de sermos vistos pelas pessoas como pessoas de oração. Mas devemos derramar o nosso coração a Deus em secreto, no nosso quarto, sem medo de sermos rejeitados por Ele, porque temos em Jesus o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor diante do Pai. Não usem vãs repetições, continua Jesus nos orientando. Como os gentios, eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vãs repetições, repetindo, 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 repetindo a mesma coisa. Não precisamos disso. Devemos derramar nosso coração diante de Deus com sinceridade, com franqueza, em nome de Jesus, e de forma secreta, não para sermos vistos pelos homens. E Deus, que vem em secreto, haverá de nos recompensar. Recompensar a nossa sinceridade, a nossa franqueza, a nossa honestidade, rogando, pedindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Um dia Jesus estava orando e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Lucas 11, verso 1. Ao argumento usado, ensina-nos, Senhor, a orar, João ensinou seus discípulos. E Jesus lhes ensinou a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
esta oração fantástica, maravilhosa, este modelo de oração ensinada por Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9 até o verso 13. Aqui nós encontramos um modelo, uma forma para as nossas orações. Se prestarmos bem atenção, esta oração tem três partes distintas. Ela nos ensina a nos dirigir a Deus como nosso Pai, como soberano do universo. Devemos nos submeter à sua vontade e ao seu querer. Na segunda parte, trata das necessidades que temos, do pão diário, do perdão de nossos pecados e do livramento da tentação e da maldade deste mundo. E depois a terceira parte, uma conclusão também em nome de Jesus, em nome do nosso Deus, do seu reino eterno. Portanto, quando oramos a Deus, eu acho que uma coisa interessante que podemos fazer é dividir o nosso diálogo em três partes. E eu quero sugerir isso a você, experimente. Comece louvando e exaltando o nome de Deus. Louve a Deus pelo que Ele é e agradeça. Renda-lhe ações de graças pelo que Ele tem feito por você. Em seguida, converse sobre você mesmo. Fale das suas alegrias, das suas preocupações, das suas tristezas pessoais. Peça a Deus aquilo que você acha que está necessitando ou que de fato esteja necessitando. Derrame o seu coração diante de Deus. E na parte final, você interceda por outras pessoas que você acha que deva orar por elas, terminando e concluindo sempre em nome de Jesus. Experimente dividir as suas orações pessoais em três sessões e você vai ver como elas ficarão mais claras. Você compreenderá melhor aquilo que está falando com o seu Deus. E para a oração pública, a mesma ideia é válida, portanto, com uma pequena e significativa alteração. Inicie quando for orar em público, sempre com louvor e ação de graças, como eu sugeri na oração individual. Porém, agora você vai rogar pelo assunto pelo qual você deve orar, concluindo sempre em nome de Jesus e exaltando o nome e glorificando o nome de Deus. Rogue pelo assunto pelo qual você foi convidado a orar. Por exemplo, vai orar pela alimentação? Não esqueça de orar pela alimentação. Vai orar por uma pessoa que está doente? Ore pelo enfermo. Faça um parágrafo de gratidão, de ação de graças e de louvor. Em seguida, ore pelo enfermo e conclua em nome de Jesus. Há muitas pessoas que oram em público e falam sobre tudo e não falam por aquilo pelo qual deveria estar orando, por estar orando em público. Então, o que farei? Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, verso 15. Orarei com espírito, mas também orarei com o entendimento. Nossas orações devem ser racionais, inteligentes, claras. Devemos saber o que estamos dizendo a Deus, por que estamos conversando o que estamos lhe dizendo. Há pessoas que oram e não sabem o que estão dizendo. Nós devemos saber, estar clara na nossa mente, na nossa compreensão e no nosso espírito aquilo que estamos pedindo ao nosso Deus. Não esqueça, orar é abrir o coração diante de Deus. Devemos fazê-lo em nome de Jesus. Não devemos ser como os hipócritas, mas devemos, de forma humilde, nos inclinar diante de Deus que nos ouvirá de forma secreta. Portanto, devemos entrar no nosso quarto e ali abrir e derramar o nosso coração a Deus. Não precisamos repetir vãs repetições como os pagãos fazem. Não há necessidade disso. Deus nos entende, Deus nos compreende. Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse e ele nos ensinou, nos deu um modelo, a oração do Pai Nosso, que claramente pode ser dividida em três partes. Portanto, eu sugiro que cada vez que você for orar, divida a sua oração em três sessões. Inicie louvando, agradecendo a Deus, depois converse e fale sobre você, peça aquilo que você acha que deva pedir para você, e depois ore por outras pessoas e conclua em nome de Jesus. O que farei, diz o apóstolo Paulo, concluindo esse vídeo, orarei com espírito, mas também com o entendimento. Que Deus abençoe você a manter comunhão com Deus através da oração. Você sempre encontrará o nosso Senhor Jesus disponível, ele nunca estará ocupado,
para ouvir o que seu coração quer lhe dizer, pedir, agradecer e louvar. Que Deus te abençoe. Amém.